Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, que já está no ar com você aqui pela tela da TV Sim SBT. Na nossa manhã, hoje nós vamos conversar sobre mercado da construção e como uma feira já movimenta o setor no Espírito Santo. Entrou de vez para o calendário de eventos e, claro, pela relevância econômica que o próprio setor mantém no nosso estado capixaba. Nosso convidado aqui, que vai falar muito mais sobre isso, já está presente aqui no nosso estúdio do Em Destaque, Douglas Vaz, que é o presidente do Sinduscom, realizador, então, da ES Construção Brasil, que é essa feira que a gente quer entender e também, claro, aprofundar ainda mais nesse setor tão importante. Presidente, muito bem-vindo, bom dia e obrigado por ter vindo ao nosso programa. Bom dia, Fábio. Para a gente é um privilégio estar no programa em Destaque, um programa que vem trazendo as notícias, os comportamentos que estão dentro do nosso estado. Para a gente é um privilégio estar aqui. Que bom. E por isso mesmo, a sua presença nos torna ainda mais honrados nessa manhã. Vamos entender, então, justamente o que está se aproximando. Já no dia 16, então, acontece a abertura da ES Construção Brasil. Essa feira, presidente, já está chegando na sua segunda edição, mas a primeira mostrou a força tamanha desse mercado capixaba. O que vai acontecer agora para essa segunda realização? Essa segunda realização na ES Construção Brasil é uma feira que o ano passado ela já deu certo, ela já pegou. E para nós realizarmos este ano, as próprias pessoas que participaram o ano passado já tinham se comprometido para poder estar participando e outras empresas. Nós vamos ter mais ou menos aí 150 expositores dentro dessa feira. A ordem de pessoas de comparecer é uma média de 18 mil pessoas. O ano passado foram 15 mil que transitaram lá dentro da feira. Nós temos uma vantagem também que o estacionamento é grátis. Ela será realizada entre os dias 16, 17 e 18 agora de julho. Já estamos chegando nesta data. E tem várias atrações dentro dela, Então, para nós, ela está sendo uma feira que ela já está bem comentada. As pessoas já têm muitas empresas já que se inscreveram dentro do balão e aguardamos as pessoas dentro desses dias. Excelente. Tem a apresentação de novidades no ramo aí da construção, as empresas que estão trazendo inovações. Obviamente tem o famoso network, entre todos esses que fazem o setor se movimentar. Obviamente os líderes das empresas, mas também gestores e todos esses que fazem negociações importantíssimas para mostrar esse potencial do Espírito Santo. E aí, presidente, eu pergunto justamente o que foi a primeira, porque ela foi inédita, o setor nunca tinha se organizado dessa maneira, através aí desse trabalho do Sinduscom. E como que chega na segunda? A expectativa, então, que tudo isso seja ainda mais aprimorado? Sim, ela será muito mais aprimorada porque a feira ela surgiu de uma necessidade para poder estar todo o setor da indústria da construção. Nós estamos, dentro dessa feira, nós temos o pessoal do vidro, do cimento, do concreto, que é o próprio cimento, do ferro, do alumínio, todo mundo que é a cadeia da indústria da construção civil do Espírito Santo. A necessidade que nós vimos, porque o Estado do Espírito Santo tem uma taxa de crescimento altíssima, nós estamos vivendo num momento de economia excelente, é um Estado que está com suas finanças organizadas, e lá fora as pessoas têm muito desejo de vir para o Espírito Santo. E às vezes o nosso Estado está muito bem falado lá fora, ela está muito bem avaliado, E o que ocorre? Às vezes as pessoas aqui de dentro do Espírito Santo não sabem dessa pujança, essa taxa de crescimento e o que tem dentro do nosso Estado que tem para oferecer. Por isso o Sinduscom, nós resolvemos a fazer essa feira e esse ano nós vimos com ela mais completa. Excelente. Inclusive nós temos lá, eu até fiz algumas anotações porque são tantas atrações, Claro. para poder não falhar em algumas. Nós temos lá, para 50 horas de conteúdo para poder estar falando de parte de tecnologias, inovação, processos construtivos. Nós estamos prevendo assim, 600 milhões de rodadas de negócio para poder ser feito dentro de um ano. Nós estamos com
um prêmio lá para... Nós estamos dando a Batalha Startup, são prêmios para o primeiro lugar de R$ 10.000, o segundo lugar 5.000, o terceiro lugar 3.000, que são temas que são tudo voltado para a construção civil. Lança os nomes, as demandas, as dores do setor para essas pessoas que têm as startups. E ali são, todo dia, durante os 3 dias, tem 3 dias de avaliação. E no último dia tem a questão dos prêmios, né? E, assim, nós pensamos uma feira do tamanho que está indo o estado do Espírito Santo. Então, ela vai ter muitas coisas lá para as pessoas estar presentes, para poder estar vendo questões de materiais de construções, questões da parte de... Nós temos fábricas de tinta importantes aqui dentro do estado, que às vezes as pessoas nem têm conhecimento com a qualidade que qualquer uma que tem de São Paulo, outros estados têm. Então tem muitas coisas para poder ser apresentado dentro dessa feira. Excelente. E até por isso, nessa visibilidade que é muito importante num evento como esse, né? O presidente do Sinduscon aqui com a gente, né? O Douglas Vaz, até pode falar isso muito mais claro, né? Deu o exemplo agora das questões de tintas, mas o Espírito Santo fabrica revestimentos, próprio cimento, né? Questão de aço, né? Já temos excelência, inclusive, aqui na Ponta de Tubarão, né? Com uma grande empresa do ramo, que também passa a ter até de se olhar para a construção civil muito melhor, né, nos últimos tempos, né, presidente? Ou seja, avançar na inovação, né, nas startups, não é demagogia. A construção, ela está ficando cada vez mais moderna no seu modo de fazer, né, presidente? Acho que isso que tem que ser revelado também com um evento como esse. Sim, um dos objetivos que nós temos vindo aí, eu não falo que está em falta de mão de obra, nós estamos começando a ter dificuldade de mão de obra. E a gente tem que pensar mais na questão da tecnologia, da inovação, né? E isso que a feira também vem demonstrar. Nós temos lá, por exemplo, tem a casa conectada, né? Nós temos casa lá de 20 metros quadrados, como exemplo que vai ser posto lá, que vai ser construído em 3 dias. Durante a feira, tem um primeiro dia, segundo e o terceiro, uma casa pronta de 20 metros quadrados para as pessoas verem o início e o fim. Que legal. Que você ela tem economia de materiais, você não tem, ela é autossustentável, ecologicamente correta, porque não tem desperdício de material e é um tempo bem rápido. Tem uma casa, que é a casa ecológica, né? Essa casa de 20 metros. Tem a casa de alto padrão, que também ela não tem alvenaria nenhuma, é feito com EPS, né? Nossa. E ela já tem comprovação, é uma empresa, a Isocil, já tem 23 anos dentro do mercado do Espírito Santo, que às vezes as pessoas nem conhecem. Essas casas que podem ser feitas com tempo muito rápido e já normatizada, o ano passado ela esteve na feira, esse ano vai estar novamente. Tem um loft totalmente que ele é automatizado, ele é feito tudo em estrutura metálica, né? Então é outro projeto também que tem que as pessoas conhecerem, métodos construtivos que são muito rápidos e você, além de ser rápido, você não precisa de tanta mão de obra, você vai precisar de uma mão de obra mais qualificada. Com isso, o que acontece? As pessoas podem se qualificar mais, ele consegue construir uma casa com menos tempo e essa pessoa que está construindo, aonde ele tinha um salário, ele vai receber praticamente o mesmo salário que ele recebe em 30 dias, ele vai receber para poder trabalhar 15 dias. Então, tudo isso faz parte do processo da feira, né? Das apresentações, que você pode ter velocidade nas vendas, ganha todo mundo, ganha quem vai receber o imóvel com menos tempo, com toda a garantia. E, além disso, quem constrói também, ele constrói com menos tempo e recebe muito mais. De 16 a 18 de julho, a gente deixa passando aí para você também acompanhar, já está chegando, inclusive, esse dia da abertura e depois a feira segue até o dia 18, no Pavilhão de Carapina, facinho de encontrar, inclusive aqui para quem talvez vá se movimentar pela região, quem já é da Grande Vitória, já é uma referência para todos nós mesmos, mas então o Pavilhão de Carapina recebe mais essa importante feira de movimentação econômica extraordinária. O presidente até tinha falado, né, o estacionamento está gratuito. É estacionamento gratuito. Além disso, tem, por exemplo, você tem o Antônio Augusto Anastácio, que é o ministro do Tribunal de Contas da União. Sim. Tem uma palestra muito importante sobre a segurança da construção civil. Aí nós vamos ter também o Reginaldo Lopes, que foi o relator da reforma tributária. É um tema assim, de grande importância. Quem é
da área de contabilidade, as empresas também, de todo o setor, para poder entender um pouco da reforma tributária, porque a reforma tributária é um tema que muitas pessoas não estão, assim, é muito atento, né? Porque ela tem um prazo para poder fazer a regulamentação dela até setembro. Aí depois nós temos outubro, novembro e dezembro, para poder se adaptar às empresas, para poderem, a partir de janeiro, já começar a aplicar a nova reforma tributária. Então é um tempo muito curto. Acho que é muito importante as pessoas participarem desse painel do Reginaldo Lopes, que foi o relator da reforma tributária. Sim. Que ele vai ter uma palestra dele no dia 17. Nós temos também a Miriam, né, que é a Miriam do Centro de Tecnologia, também muito importante sobre bairro planejado. O bairro planejado é um painel que a VAS está fazendo, ela está patrocinando esse painel, está trazendo, porque é uma nova cidade inteligente, porque o Espírito Santo ainda não tem uma cidade inteligente. Uhum. E está trazendo esse painel também para as pessoas terem conhecimento e entender o que é uma cidade inteligente. Cidades a nível que tem já em Santa Catarina, tem em Belo Horizonte, e são poucos estados do Brasil que tem essa cidade inteligente. E está para ser implantado uma aqui em Vila Velha, então é muito importante as pessoas terem entendimento que vai ter um painel muito bacana com pessoas de uma área bem bacana. E tem outro também que é o Francisco Carvalho, Sim. né, da Timinol, que é uma empresa de engenharia com uma tecnologia muito avançada, que é do Espírito Santo e já atua a nível de Brasil até no exterior. E às vezes as pessoas, as construtoras aqui não conhecem ainda, né, sobre IA, inteligência artificial, sobre os novos processos de engenharia que ele tem feito com bastante resultado. Excelente. Por isso que uma programação como essa, né, acaba até extrapolando o próprio setor que está promovendo o evento, né? A gente entende como bairros inteligentes podem impactar a nossa própria maneira, né, de viver dentro de uma cidade que assim for planejada, mas tem que planejar. Entender a reforma tributária, não só o setor da construção, né, vai ser impactado, todos nós, de alguma maneira, seremos, já estamos sendo, inclusive, impactados não só por toda a aplicação que virá, mas entender a discussão é um impacto já que essa Construção Brasil já apresenta para todos nós no Espírito Santo. Então, na volta do intervalo, a gente continua aqui com o presidente do Sinduscom conosco, Douglas Vaz, para ainda comentar ainda mais sobre o setor e por que essa relevância do Espírito Santo nesse ambiente, né, tão, inclusive, concorrido nos últimos tempos, tem aparecido com destaque agora, olhando aí de maneira geral até o mercado nacional. Na volta, essas e outras respostas para você, já já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT, nossa conversa muito interessante, muito construtiva, para que você entenda a relevância do setor da construção do Espírito Santo a partir da realização agora no próximo dia 16 da ES Construção Brasil. Essa feira que movimenta todo o setor, mas até além dele, como a gente foi entendendo no último bloco com o nosso convidado que continua conosco, Douglas Vaz, que é o presidente do Sinduscom, realizador então do evento, junto com outras entidades, claro, que também estarão presentes. Mas o Sinduscom nessa liderança tão importante para a gente ter essa vitrine do Estado nesse setor que, como eu disse, tão importante, é um dos que mais emprega no Estado, só pegando aqui exemplos, né? Também, obviamente, um dos que faz o desenvolvimento urbano acontecer, mas também acaba trazendo aquela leitura, né? Como é que estamos posicionados em relação até estados vizinhos ou mesmo ao mercado nacional para atrair tanta visibilidade como a própria ES Construção Brasil mostra que temos aí uma relevância importante, voz muito mais ouvida agora, né, presidente? Porque antes o temor era que o Espírito Santo fosse invadido por empresas, obviamente, gigantes do seu setor nessa área. O que a gente viu nos últimos anos é um movimento muito contrário do que isso. Parcerias, obviamente, aconteceram, mas as nossas empresas capixabas, detendo, inclusive, pesquisa e tecnologia, ficaram, inclusive, com essa representatividade tão importante do mercado capixaba. Como que a gente lê tudo isso através, inclusive, das suas palavras no nosso programa aqui? Ô Fábio, nós temos assim, empresas que estão bem aqui a nível nacional. Nós temos Via Congress, tem a Forte Leve, Timinol, que é, né, do Francisco vai ter um painel sobre ele, e assim temos outras empresas também, a Perfil, né? Uhum. Tem uma empresa construtora como a
Forte, várias outras que têm, além de ter feito obras aqui na área da Vale, da ArcelorMittal, em outros complexos grandes aqui dentro, eles estão atuando também no Mato Grosso, estão atuando no Nordeste, né? A própria Vaz mesmo, desenvolvimento, é uma loteadora que é nossa aqui de dentro, raiz daqui, nós já estamos atuando, Rondônia, Mato Grosso, São Paulo. Mas nós temos que estar atento ainda, porque a taxa de crescimento do Espírito Santo está um ambiente muito bacana assim para você atrair investimento, atrair projetos aqui para dentro do estado. Se não tiver um associativismo, uma coisa mais forte, né, as pessoas estão mais participando, nós podemos correr um risco também das empresas maiores de outros estados, de outros locais, até de fora de outros países que já têm empresas, né, que aqui mesmo na CESAM mesmo, ganhou uma licitação, uma empresa, são duas empresas da Espanha e da Coreia do Sul, né? Bem lembrado. São as duas que ganharam a licitação forte, porque isso não poderia estar com a empresa capixaba e assim outras obras. Então, é o que eu digo, essa feira, a S Construção Brasil, ela é uma vitrine para as pessoas entender a pujança que o Estado está vivendo, e as pessoas se associar, fazer se unirem mais para poder estar dentro desse mercado. Então, nós estamos fazendo feira para poder despontar, para poder tirar a pessoa do acomodismo e para poder entender o que o Estado está sendo. Então, isso é uma feira que está sendo realizada pelo Sinduscom, a organização do Sinduscom, mas nós temos 14 sindicatos que é da cadeia construtiva, que é da Câmara da Construção Civil, da FINDES, vem junto com a FINDES, porque além do Sinduscom, que é a indústria da construção civil, tem um pessoal do sindicato lá do cimento, de químico, que é de tintas, e assim são mais 14 sindicatos junto com o Sinduscom. Então esse é um dos objetivos desta feira, né? O Estado tem empresas pujantes, tem empresas que são reconhecidas a nível nacional, até internacional, mas tem muito espaço ainda para mais crescimento de empresas capixaba. Excelente, excelente, presidente. Até esse próprio exemplo aí dessa concorrência internacional foi muito bem lembrado, né? A gente está aí com um momento em que as aplicações e investimentos em saneamento, né, recolhimento de esgoto, tratamento e também de água, entrou até e passou a ser visto. Obviamente a legislação também encaminhou para que isso tivesse agora uma força até de aplicação bilionária, né, que foi o que aconteceu. Então justamente essa leitura é importante, né, que empresas capixabas estejam cada vez mais preparadas para estarem nessa concorrência, ou que se unam para então prestarem todos os serviços que talvez uma sozinha não preste, mas o conjunto delas esteja lá, né, presidente? Sim, através de consórcios, né? Por exemplo. Você pode, E é por isso que, então, organizações de feiras como a S Construção Brasil está vindo com essa força para apresentar tudo isso ao público que não é do setor, mas ainda mais para quem é do setor, que reconheça que fragilidades existem, mas que avanços foram já muito feitos e conquistados nos últimos tempos, né? Porque você vê, né, Fábio, são 24 anos de luta que o Estado tem para chegar no ponto que ele chegou, porque há 24 anos atrás nós não tínhamos, era um Estado praticamente desorganizado, e hoje nós temos um Estado organizado. Os últimos governos que vieram fazendo uma política de muita responsabilidade, de muitos critérios, né? Esperamos que o novo governador, né, nós não somos políticos, né, na parte da política, que dê continuidade a esse processo, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos ali uma rodovia que foi aberta pelo governo, a 388, que liga ali de Vila Velha, vai até a BR, depois tem outra que vai sair da BR da 101 e ela vai ligar lá em cima, perto de Marechal, com a 262. Aí nós temos a Estrada do Contorno, que recentemente saiu. Tem a outra rodovia que está saindo por trás de Jacaraípe, vai ligar lá com a Aracruz. Você vê o avanço que a Aracruz vai tomar agora com a área do Porto de Imetame, outras empresas que estão se instalando lá naquele local, a própria ZPE, a região do Sul também tem a taxa de crescimento, pode ter rapidinho também começar a ter um desenvolvimento. Você vê todo o estado, você vê Aracruz,
ver Linhares, né? Linhares está sendo uma potência de empresas que estão lá dentro, São Mateus, Soretama, tem já uma proposta até de colocar uma montadora, primeiros carros elétricos do Brasil na região dali de Soretama, do município de Soretama. Então, o que tem isso? Os olhos estão voltados para o Espírito Santo. É tudo regiões, por exemplo, as estradas do contorno, a 388, são lugares onde tem possibilidade de crescimento, né? E é uma taxa de crescimento altíssima. O que nós temos que estar atento é a questão de infraestrutura, não só a pavimentação, mas como o esgoto, água, gás. A S-Gás está vindo com força, já abastecendo vários locais, inclusive. A própria sociedade não tem essa informação, mas ele já, por exemplo, o município de Vila Velha já tem condições, Serra, Vitória, eles já estão fazendo as redes do gás, isso dá condições de ter crescimento. A única questão que nós temos que estar preocupados é a questão do saneamento, né? Para poder estar atendendo essa nova demanda que o Estado está tendo, essa taxa de crescimento. Nós temos uma taxa de crescimento de 5,5% ao ano, enquanto a nível de Brasil tem 2,5%. É praticamente mais do que o dobro, né? Exato. Então, nós temos que estar preocupados com isso. Então, essa feira é o momento de estar discutindo, estar olhando o que está acontecendo, para começarmos a pensar o que é daqui para frente, né? E justamente por ter esse avanço tão importante, toda essa consequência num planejamento de um tema, então, que a gente está agora, né, falando de uma segunda-feira, imagina os frutos que serão colhidos daqui para frente. E aí, presidente, acho que é essa palavra, até para os minutos finais que a gente tem, né? Avançar, mas organizado, né? Planejar, mas com ciência de dados, né? Que acho que é muito isso que vem trazido pela inovação. A inovação nos ajudou a entender isso também. Ou seja, é um crescimento que a gente pode já apontar como sustentável? Sim, é o que nós estamos procurando, é sempre fazer um crescimento sustentável. Procurando respeito à questão de meio ambiente, ter velocidade, respeito aos colaboradores, né? E com esse crescimento, só tem todo mundo a ganhar. Você tem um pouco mais de velocidade para poder atender às demandas necessárias, você tem um empreendimento que você vai gerar emprego e renda, você tem os empreendimentos produtos que você vai gerar imposto, o próprio estado, o município começa a ter uma cadeia mais de recebimento e poder fazer investimento dentro da sua cidade. E o objetivo é acompanhar essa taxa de crescimento e tendo essa velocidade, usando tecnologia e inovação com muito respeito com a sustentabilidade. Hoje a cadeia construtiva emprega 70 mil empregos direto e indiretamente na ordem de 140 mil. A tendência disso é crescer e colocar as pessoas, dar mais condições de trabalho, a condição, tendo tecnologia, as pessoas que trabalham na construção civil, que é da forma construtiva de hoje, ele pode ser qualificado e melhorar a sua fonte de renda também. Excelente. Ou seja, muito para a gente acompanhar, mas ainda mais estando presente na ES Construção Brasil. De 16 a 18 de julho, como a gente falou, nos endereços que passaram por aí, mais uma vez reafirmando para você que essa é uma realização então do Sinduscom e acaba fazendo como o setor todo se movimentar em conjunto nessa direção do desenvolvimento, que todos nós aqui no Espírito Santo, obviamente, defendemos, mas queremos que avance também ainda mais. E olha, se a gente parar para comentar, eu vou chamar o presidente para voltar aqui de novo ainda, sobre todas essas iniciativas aqui, né, de infraestrutura que vão levar a outras consequências, como a ampliação do tecido urbano, né, que se fala, né, presidente? Sim, tecido urbano. Vai ser muito mais ainda. As franjas, o tecido urbano, as franjas urbanas que tem tudo ao redor, que tem uma possibilidade gigantesca de crescimento. Excelente. Até por empreendimentos verticais ou os horizontais. Os horizontais, né? E verticais. Tem todo o campo. Que aqui o Douglas domina isso muito bem e vai voltar para conversar com a gente. Mas, por enquanto, o que a gente deseja é uma ótima realização da feira. Presidente, obrigado pela presença aqui. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do setor que nós tanto amamos e temos tanto respeito com quem é o consumidor final. Excelente, que bom. É um agradecimento também todo nosso para entender, como a gente falou, esse momento do Espírito Santo. Obrigado a você, que nessa manhã está saindo muito mais, então, preparado para também começar a observar os caminhos do setor da construção do Espírito Santo. Então, o convite é para que você volte no próximo Em Destaque também. Até a próxima e obrigado por hoje. Um bom dia.
Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.